Pessoal, bora aqui para a segunda parte do nosso conteúdo de hoje. Casos de semelhança. Bem, a gente vai estudar 3 casos de semelhança. É o ângulo, 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 lado, ângulo, lado, 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 lado. Isso aqui também vocês já viram, é mais um... Por isso que eu tô falando um pouquinho mais rápido, porque é mais para relembrar mesmo, tá bom? Então, ângulo, ângulo, ângulo. Triângulo e triângulo, tá vendo? Isso quer dizer o quê? Que os 3 ângulos são... Deixa eu pintar aqui. Como esse aqui também, ó, tá vendo? Os 3 ângulos, eles são congruentes. O que é congruente? Tem a mesma medida. Por exemplo, se aqui é 30 graus, aqui 70 graus e aqui 80 graus, aqui vai ser a mesma coisa. Ah, professora, mas eles são menores. Não tem problema. A questão do ângulo é só a abertura. Então, a abertura pode ser igual. O que muda aqui é o tamanho dos lados. E o tamanho dos lados nós já conversamos que eles trabalham dentro de semelhanças ou de proporcionalidade, como foi visto no outro vídeo, tá? No primeiro vídeo. Então, quando eu percebo que no triângulo, entre 2 triângulos, eu percebo que tenho os 3 ângulos com a mesma medida, de um e de outro, então eu tenho um caso de semelhança AAA, ou seja, ângulo, 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 tá? 3 ângulos iguais, ou 3 ângulos congruentes. Segundo caso, lado, ângulo, lado. O caso lado, ângulo, lado quer dizer que 2 dos lados são proporcionais e o ângulo que está ao meio deles, no meio, ó, esse ângulo aqui, ele é congruente ao outro. Ou seja, o A é proporcional ao X. O B é proporcional ao Y. E esse ângulo aqui, que eu estou chamando de alfa, é igual, ou seja, congruente ao outro ângulo alfa. Percebido isso, eu tenho um caso de semelhança LAL. Lado, ângulo, lado, tá bom? Lado, ângulo, lado. E quando eu tenho o caso lado, 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 que é o LLL. E isso significa que eu tenho 3 lados respectivamente proporcionais. Ou seja, o A proporcional ao X, B proporcional ao Y, C proporcional ao Z. Esse proporcional, quando eu falo, é o tal do está para. Ou seja, o A está para o X. Assim como o B está para o Y. Assim como o C está para Z. Professor, eu posso fazer daqui para cá? Pode. Y está para B. X está para A. Pode, mas desde que você respeite essa ordem em todos, tá? Ou daqui para cá, ou daqui para lá. Tá bom? Vamos falar aqui sobre um tipo de exercício que pode cair. É justamente o exemplo que eu tô dando para vocês. É um exercício da página 34 da apostila de vocês, que eu peço que vocês observem como eu vou fazer aqui. E aí vocês podem reproduzir. Ele tá na página 34, exercício 24. Terminou de assistir esse vídeo? Vocês podem reproduzi-lo sozinhos e depois verificar aqui se fez certinho, tá bom? Aqui já está a indicação dos exercícios que eu peço para vocês fazerem na aula de hoje. Página 36, exercício 27, página 37, exercício 28, página 38, 10 e 11 e só. Tudo na aula, tá bom, gente? Precisando de ajuda, me manda mensagem, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Observa. Vocês já aprenderam sobre a questão dos ângulos OPV, ou seja, os ângulos opostos pelo vértice. Então, percebe aqui, ó, tem 2 triângulos aqui. Esse ângulo e esse ângulo, eles são opostos pelo vértice, portanto, eles são iguais. Se 90 e 90 aqui estão iguais e aqui são iguais, o terceiro ângulo dos dois só pode ser também
igual. Então, esse ângulo aqui, eu vou pintar aqui de preto, assim como esse aqui. Então, vejam bem, se eu percebo que os 3 lados desses 2 triângulos são iguais, eu tenho caso de semelhança. No caso, eu tenho caso A. Lembra que a gente falou? Ângulo, ângulo, ângulo. Se eles são semelhantes, eu posso afirmar o seguinte. Eu vou até pegar esse triângulo aqui e vou desenhar ele em pé. Ó. Desenhando ele em pé, vou até apagar aqui. Desenhando ele em pé fica mais fácil, eu só virei ele, tá? Então, eu já posso fazer uma relação aqui, ó. Percebe? X está para 3. Assim como... eu vou chamar esse lado aqui de Y. Y está para 6. Olha, melhor até do que usar o Y e o 6, a gente pode fazer o seguinte, deixa eu riscar aqui. Para ficar mais simples ainda, X está para 3. X está para 3. E eu posso fazer também esse de baixo, esse 3... está para esse cara aqui, eu vou chamar de Z, tá bom? Está para Z. Só, gente, que esse Z aqui eu posso descobrir a medida. Como? Eu não tenho triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Vou fazer aqui. Ó, feito aqui, eu já achei a medida de Z. Raiz de 27. Então, vou substituir nesse cálculo aqui, ó. X sobre 3 igual a 3 sobre raiz de 27. Efetuando aqui, eu vou achar x igual a raiz de 3. Se você tiver dúvida nesse cálculo, é só me chamar. Vou encerrar para o vídeo não ficar tão longo. Então, observem, aquele y que eu coloquei aqui, eu poderia usar, mas não precisei, porque eu notei que esse artifício aqui seria melhor. Perceba, então, que geometria é uma questão de olhar e de tentativa. Olha de um jeito, vê se dá, se não der, olha de outro. É totalmente possível, gente, é só exercitar, tá bom? Bom estudo para vocês, qualquer coisa é só me chamar.